amiga. E aí? Já cheguei tocando. Parabéns, tá bonito. Gente, acomoda aí. O botiquim é grande, pô. Quando eu conheci ele, eu trabalhava aqui do lado, entendeu? Nessa rua. Eu passei, ele mexeu. Entendeu? Porque ele mexia, né? Como é que ele falava? Eu não me lembro. Deixa eu ver se eu lembro. Deixa eu ver se eu lembro como ele dizia. Meu avô, assim, ele foi tudo para mim, né? Ele não era pai da minha mãe, né? Ele foi padrasto. Quando ele viveu com a minha avó, já tinha minha mãe. Eu não conhecia o meu avô. Não é de sangue, mas é de alma, né? E sentimento que meu avô era Holiday on Ice, era circo, era tudo que você podia imaginar, ele fez o papel de avô. Ele levava a gente, gostava muito de passear, entendeu? Era uma pessoa, era bronco, né? Ele tinha assim, ele tinha os extremos. Não dá muito para analisar o meu avô, não. Acho que aí tem que ser psicologia, psicanálise, eu não sei o quê, que ele era uma pessoa, às vezes, meio estranha, né? Você sabe, eu tinha certeza que ele gostava de mim, mas você não chegava perto. Você não podia abraçar, beijar, ele não... Oi, Marcinha, oi. Era aquele jeitão dele, entendeu? Então, mas ele era um cara que... Né, ele curtia essas coisas todas, ele tinha um extremo que eu digo assim, ele era bronco. Joia, uma vez escrevi um texto para um jornal dizendo que, parafraseando Nelson Rodrigues, quando eu vejo um português de botequim mal-humorado, eu babo na gravata. Ele falava esse termo, babo na gravata. Eu adoro dono de botequim mal-humorado, que não dá muita confiança. No fundo ele gosta de você absurdamente, né? Mas ele tem um instinto de defesa dele é maior do que isso tudo, né? Ele veio de Portugal, veio no navio, naqueles navios que metade morreu no caminho, gripes e outras coisas mais, sobreviveu, montou um bar no centro da cidade onde está decadente, para chegar até aqui, esbarrei por 20 moradores de rua, toneladas de lixo no chão, um abandono consciente e inconsciente, né? Porque não é possível que ninguém saiba que esse bar existe, que é uma beleza única. Manter esse bar é manter o seu coração vivo, né? A cidade funcionando. E eu conheci ele assim, gostei dele. Eu perguntei se podia sentar na mesa, ele falou, senta na mesa e come na cadeira. Eu falei, pô, já gostei do homem. E o negócio do Beethoven, gostei dessa história de ele ter o Beethoven ali, né? E que foi juiz de futebol. Tudo isso me cativou, né? Acho que ele usava tamanco, não sei se eu posso confirmar isso depois, mas uma camiseta ele usava. Ele era um português que lembrava o marido da minha avó. Não sei se ele fumava ainda, aquele cigarro que fica preso na ponta da língua, né? E ele conseguiu criar uma legião de adeptos, de fiéis. Isso aqui virou uma igreja para uma série de pessoas doidas que vêm transformar isso aqui numa igreja, numa religião. Fizeram revista em quadrinho com o seu Joia, faziam homenagens a ele, diárias. Ele sentava ali, eu me lembro, e ficava ali falando as coisas mais loucas. Tinha uma empregada que eu não sei se é a mesma, xingavam-se mutuamente. Era uma coisa escandalosa. E um dia eu vim para cá muito cedo. Cheguei aqui 10 horas da manhã, só estava meia porta. Eu abaixei para dar uma olhada como é que estava o bar. Ele estava xingando a mulher é ele. Eu falei, não é decorado não é ensaiado não.
É verdade mesmo, os dois se amam de uma forma que um xingando o outro o tempo todo. Tinha muita gente da White Martins, muita gente da Light, tinha algumas pessoas da Embratel e do Banco Nacional, né, do Detran. Então, era uma bagunça danada. Nós viemos uma sexta-feira, uma bagunça federal, todo mundo falava alto, e o Joia adorava isso alimentava, ele gostava de alimentar a confusão, porque aquilo fazia ele feliz. E ele provocava a cozinheira jogava as coisas lá de dentro, aqui para fora e tal. Então foi assim que eu conheci o Botequim do Joia, em 1995. A história do Botequim do Joia começou bem antes, né? O bar foi fundado em 1909 pelo seu João Nunes, que está aqui na parede. E o Joia só chegou aqui, ele só entrou no bar para trabalhar em 1936. Como existe aquela dúvida entre o ano que ele nasceu, se foi 1920, 1923, a princípio ele falou para a gente que entrou aqui com 13 anos. Pode ter entrado com 16, mas não é uma faixa de idade. E ele assumiu o bar no início dos anos 50, 1950, quando o pai dele faleceu. O seu João faleceu, acho que em 1954, e ele assumiu o bar. Naquela época, a cozinheira era a dona Cecília. E a dona Cecília tinha um temperamento fortíssimo, né? Ela implicava com alguém. O Joia mesmo falava para mim assim, pô, naquela época, quando tinha alguém implicando muito, querendo algum, eu pedia para a Cecília ir lá resolver. A Cecília ia lá resolver. Eu estou olhando aqui pro bar, tinha uma melancia ali, não era? Tinha, Era o cartaz. Aí ele olhou assim e falou assim, está olhando o quê? Que quer roubar a casa? Eu falei, que isso, seu Joia? Fecha 3h30, mas o cachorro fica olhando pelo buraco. Era o Rolf, que era na janelinha. O Rolf. Porque a gente está olhando tudo que está acontecendo aqui. O Rolf olhava do buraco mesmo, ele filmava tudo. Ele pá. O Rolf ficava olhando do buraco. E aí, umas 3 horas, quando o pessoal esvaziava, o Joia liberava o Rolf para entrar aqui para ficar passeando. Aí entrou, Espantava o retardatário. Umas 3 horas, falou, Joia, tem alguma coisa aí para comer? Já falou, estão fechando, mas já faz qualquer coisa, vamos para qualquer coisa. Mas já falou, faz alguma coisa pro rapaz aí. Aí o cara sentou ali, os dois, e o Rolf ficou ali, daqui a pouco o cara chamou, Joia, o cachorro aqui tá me incomodando. Ele falou, tá na hora do cachorro, não tá na tua hora. A outra coisa que aquilo que nós falamos, ninguém sabe explicar, é o gosto pela música clássica. Eu perguntei isso para ele. Eu acho que foi o pai dele. Ou algum freguês que incentivou ele a estudar, a ler, que ele era autodidata, né? Então ele frequentava o Teatro Municipal. Inclusive, eu até pesquisei, perguntei para ele a partir de que época que ele passou a frequentar o Teatro Municipal. Né? Então, eu acho que, eu entendi que era em meados dos anos 1950. E lá ele fez uma amizade que ele apartou uma discussão lá no teatro. Então ele ganhou um amigo, o seu Francisco, lá no teatro. Ele apartou, assim, pô, o Joia, o cara temperamental, o cara, né, que implicava com muita coisa. Como é que ele foi apartar uma discussão no Teatro Municipal? E ele fez uma amizade muito sólida lá e o seu Francisco vinha aqui pegar ele para levar para o Teatro Municipal, para os dois assistirem. E ele voltava à tarde, a dona Cecília fazia um jantar para os dois, assim, de madrugada. Era um negócio assim, bem... o teatro. A outra coisa que ninguém sabe explicar é que ele era juiz de futebol, de jogo de pelada no aterro. Isso tem jornal, tem retalho de jornal que fala, ele fez um curso na federação para ser juiz de futebol.
sem curso rápido, alguma coisa assim. E ele ia assistir os jogos no aterro. E o coordenador lá, um dia, estava reclamando que tinha faltado um juiz e ele se prontificou a apitar o jogo. Jogo de pelada no aterro. Isso em 1967, 66, 67. E ele apitou lá e o Guedes, lá, o coordenador, gostou. E aí ele passou a apitar. Eles chamavam ele lá de Russo. O Russo. Então ele apitou vários jogos, tem vários polêmicos, assim, que ele é um cara que queria se impor, né? E tem um negócio engraçado que ele contou, que ele saía daqui, sábado, domingo, para ir lá apitar. E pegava um ônibus aqui e ia para o aterro. Ele ia todo parlamentar, aquele uniforme. Tem até uma foto ali, amarelo, short preto, camisa amarela, federação. E ia lá para apitar os jogos. E ele pegou um ônibus aqui e tinha uma garotada atrás do ônibus. E ele todo fantasiado de juiz de futebol. Meião. Os garotos começaram a cantar, né? Uma musiquinha, né? Até da época nossa de é hora do lanche, que hora tão feliz e tal. E o juiz. Aí ele ficou irritado, mas ele segurou e saltou no aterro. Ele foi apitar o jogo. O jogo que ele foi apitar, um dos times era dos garotos. Aí ele chegou pro garoto, que é o capitão aí. Aí o garoto olhou e falou, pô, aquele juiz do ônibus. Segundo o Márcio, filho, segundo o filho bastardo dele, o Márcio, ele nasceu ali atrás do balcão. Tem um X lá. A mulher do Jóia, O X dele foi deu um parido. espirro, o Jóia nasceu. Mas ele era um português Morreu aqui, semi-analfabeto nasceu e morreu. e era amante de música clássica. Então ele botava música clássica para tocar aqui, tinha um smoking, que era uma verdadeira armadura de Van Aert. Então, Essa região aqui dos anos 10, dos anos 20, Não 30, tinha alternativa. era uma pra- região de cortiço, onde morava a classe operária. E a classe operária não era feito hoje em dia que gosta de sertanejo universitário. Você tinha muita gente na tinha classe nada, operária né? que gostava de música clássica, gostava de ópera. Né? Era o que tinha, era Mas era o diferente. que tinha, cara. Gostava de música mais... A música popular, e aí ele aparecia. Talvez é uma hipótese, a música popular. O jeito que ele convivendo com trabalhadores aqui que moravam, que viviam aqui, né, desde garoto, talvez tenha pego isso. Sim, essa pode daí, ser. pessoal. É uma Olha só, teoria. isso foi antes da eclosão dos cinemas. Os cinemas foram 40, 50, 60. Antes disso, o cara tinha o Teatro João Caetano e os dois teatros da Tiradentes, Carlos Gomes. Carlos Gomes, ele eram peças. Municipal, que era de tinha elite. uma Mais elite. cronologia de oferta de ópera, vamos dizer assim, músicas, claro. Então, cara, eu acho, quer dizer, teoria não tese. Ô, Tonhão, ela tá com problema de enquadramento. O seu, ela pega a cabeça ou o tornozelo. O ambiente junto não sai tudo. Quer tirar foto, é isso? Ele passou a gostar disso aí. Aí. Entendeu? Ele Frango a passou passarinho? a frequentar aqui, nunca teve movimento nenhum. Na pesquisa nos jornais antigos do início do século XX, eu via que aqui nesse prédio, eles alugavam portinha, o cara montar café, para vender café e cigarro. Eles montavam portinha, eles alugavam portinha para fazer reparo de roupa. O cara vinha aqui entregar uma roupa reparada. Eles faziam aqui venda de coisa assim no dia a dia. O prédio era grande, o prédio tinha que se manter e tinha a parte de cima também. A parte de cima era moradia exclusiva. Não tem, comercialmente falando, a parte de cima não tem nada, não pode fazer nada. Então tudo que tinha que manter o prédio tinha que vir daqui de baixo. O cara, ele aqui chamava Café Rio Paiva. Na verdade era só café. E ele vendia refeição para tentar angariar alguma coisa a mais para manter o prédio, entendeu? Isso começou com o pai dele, o João. E aí o próprio Jóia, quando ele pegou isso em 52, porque em 52 morreu o pai dele. Aí ele teve que tocar isso aqui, em 1952.
para manter isso aqui como restaurante, não sei o que, ele fazia. João era português mesmo. Era João era. João era. Ele era do pai dele. Esse era do pai dele. Então, depois de 1952, ele teve que dar os pulos dele para fazer isso aqui continuar, porque isso aqui era a subsistência dele, não tinha outra coisa. Entendeu? E era o que era chamado de casa de pasto. Casa de baixo. Porque essa região toda aqui era portinha que vendia roupa, que consertava calçado, cortiço que morava as pessoas. Não tinha nada aqui que comercialmente falando, desse lucro para ninguém. O Rio de Janeiro era da Presidente Vargas para lá. Como não tem até hoje. Eu peguei o prato aqui. A Presidente Vargas começou em 44, 45. Mas a Presidente Vargas para lá que tinha os prédios do governo, os milhares de E por outro lado, a decadência dessa região aqui preservou esse casario. É tipo Ouro Preto. Não deixou de ser capital de Minas Gerais, a decadência preservou. Essa região derrubada. Até há 40 anos atrás, ninguém almoçava na rua. O cara que trabalhava aqui, ninguém almoçava na rua, trazia marmita. Até hoje é assim. Você vê, você tem todo o casario, até claro, tem muita coisa, mas tem todo o casario ainda preservado pela decadência. E até hoje é lojinha, é o comérciozinho do imigrante, o sapateiro, o cara que conserta a rádio, ainda não mudou a vocação dessa área. Por isso é que ele alugava as portinhas aqui para vender cigarro e café, para consertar roupa, para consertar calçado. Entendeu? Ainda temos até hoje. Temos um sapateiro aqui em frente que é africano. É alugado as portinhas, fazia um biombo e alugado. Está nos jornais lá, alugo, portinha na Travessa Oliveira, que é essa aqui, né? Essa aqui chama Júlia Lopes de Almeida, Travessa Oliveira. Júlia Lopes de Almeida, escritora famosíssima aí. Ele mexe na Travessa Oliveira 26, alugo portinha para vender cigarro e café. Porque não dava lucro para ele nenhum. Hoje a gente relembra as coisas todas e o pessoal que, sei lá, incentivou, não sei qual o termo certo, enalteceu o botequim do Joia hoje. Né? Aquilo ali, você vai, as pessoas, os fregueses choram com a gente, não é? Cada um tem uma história. É verdade. Aí além disso tudo, da Laíde está ali segurando a onda toda, os fregueses, né? E um vai com ela no mercado e compra e tal. Tem as meninas hoje, as cozinheiras que ajudam bastante, que a Laíde não cozinha, né? Mas isso tudo ali, sei lá, é gratificante, né? E hoje a gente ainda tem o samba do aposentado, que uma vez por mês ainda levanta lá o bar. Eu procuro levar as amigas, né? Todo mundo que eu comento, eu procuro levar. Que é uma alegria, né? O samba do aposentado, o Cacá, é maravilhoso, entendeu? Uma vitalidade, aquele pessoal assim da nossa faixa etária para cima. Como eu falei, eu sou a caçula do grupo. Quando ela começou, a gente já... Eu sou a caçula do grupo e eu estou me aposentando. Esse grupo de informática, eu vou te mostrar, tem as fotos aí. Vocês trabalhavam juntos? Não, eu era de recursos humanos e eu era muito amiga do pessoal de informática, que era uma mesa de lá até lá. Deve ser pelos anos 90, porque a nossa estádio na White Martins era na época dos anos 90. E assim, o Chico começou a nos trazer para o Bar do Joia. E o Bar do Joia passou a ser, para nós, uma espécie de lazer. Por quê? Nós íamos almoçar e contávamos piadas, brincávamos, bebíamos, fazíamos um monte de brincadeira, o outro. O Chico costumava dar discurso, entendeu? O Joia, que era o proprietário do bar, se vestia de forma elegante, entendeu? E aquilo pra gente era uma espécie de lazer. O Joia abriu em consideração a minha pessoa, isso foi em 1990. Aí veio a galera toda da White Martins, teve uma roda de samba isso à noite, sexta-feira à noite. Nunca ele fazia isso. Aí eu pedi vários tipos de caldinho, os petiscos e muita cerveja. Eu não trouxe as fotos, mas eu tenho as fotos.
do chá de bebê. Minha filha hoje está com 32 anos, né? E aí o que acontece? Só que o Bar do Joia é a nossa casa, né? A dona Laíde, como eu falo, é mãe da gente, né? Eu sou filho da dona Laíde, o Márcio é filho do Joia, né? Márcio, mala, sem alça. Aí o que acontece? E a gente estabeleceu de fazer um samba noturno aqui. A última sexta-feira do mês, antes de eu me mudar para o Espírito Santo, a última sexta-feira do mês tinha um samba noturno aqui. A gente fazia, começava às 6 horas, 5h30, 6 horas, e até meia-noite, mais ou menos, entendeu? Mas aí depois começou a região ficar um pouquinho turbulenta e nós acabamos exterminando o samba da última sexta. Esse samba da última sexta, ele ficou na ideia da galera. Falou, pô, vamos continuar, vamos fazer um samba. Bom, só se for de dia. Bom, se for de dia, a gente podia fazer o samba do aposentado. Aí o que acontece? O samba do aposentado é o seguinte, o Moacir Luz, que também já foi frequentador aqui, ele tem um samba do trabalhador. E esse samba do trabalhador é na segunda-feira. Então nós falamos, vamos fazer na terça-feira. Aí começamos a fazer primeiro, na terça-feira, o samba do aposentado. Só que agora, devido à agenda, a minha agenda, vamos dizer assim, de estar morando fora, né? Então a gente passou para a primeira sexta-feira do mês. Que é o último, no final do mês eu venho, tal, vejo o que está acontecendo lá em casa, se ainda está tudo certo, e aproveito, né? E desfruto aqui, exploro a dona Laíde fazendo um samba aqui. Não é isso? Aqui o Joia não permitia, né, dona Laíde? Aqui era só música clássica, entendeu? E aí quando eu cheguei, falei, porra, a gente podia fazer um samba. O Márcio já tinha falado com o Joia, né? Para trazer um bloco de carnaval para cá. Então, o bloco dele chama É Pequeno, Mas Vai Crescer. Aí pô, vamos fazer um samba aí, o Joia bagunça aqui no meu estabelecimento, não, sai daqui, não sei o que, tarará. Bom, o Joia se foi, né? E depois da ida do Joia, ficou aquele vácuo, né? Aquele vazio de musical, vamos dizer assim. Então, só música clássica tocando, né, dona Laíde? E dona Laíde já gosta de um samba também. Então, o que eu falei? Vamos fazer um samba? Aí o Márcio falou para mim o seguinte, você converse com o Joia, entendeu? Bom, o Joia já tinha ido, mas eu entrei naquele cantinho ali, fiz um saravá, que eu sou do babado, entendeu? E pedi uma permissão com muito respeito, saravá Joia, muito respeito, e recebi a permissão dele, com todos, arrepiei bastante na hora, recebi a permissão dele para fazer o samba. O samba do trabalhador, ele é a cara do Rio, porque não foi preparado. Eu nunca fiz um anúncio, nunca fiz uma filipeta. Ele aconteceu porque tinha que acontecer, né? Só o Rio de Janeiro pode fazer um samba que antigamente começava às 2 horas da tarde. O carioca se permite ir no botequim de manhã, ir à praia de manhã, em pleno dia de semana, ele se garante, né? Eu trabalho o que tiver que trabalhar e vou para a praia, eu vou para o botequim ou vou para o samba. Assim nasceu o Samba do Trabalhador, tem 18 anos, um público fiel, 8 discos lançados, 3 prêmios da música brasileira. Essa história. E o que você acha dessa trocadilho, desse samba do aposentado? Olha, quando é uma coisa simpática,
Eu não me incomodo não. Por exemplo, no dia de Niterói tinha o samba do batalhador. Achei aquilo gozadíssimo. Mas quando as pessoas fazem de má fé, vai para um outro estado, no Brasil, e faz o samba do trabalhador, isso confunde às vezes as pessoas. A gente recebe recado, vocês estão na Bahia, eu estou em Fortaleza. Não, é outro grupo. Não é justo, né? Você botar fundo de quintal, tocando no Acre, é um outro grupo que a gente inventou com o mesmo nome, não pode, né? Ficou, eu gostei demais. É outro nome, né? É outra brincadeira, né? Tenho sentido que tem acontecido Nós estamos num processo de mudança. Mesmo antes da pandemia, a cidade ela mudou o tipo de música, o tipo de programa na TV, e a parte de boemia também. Quer dizer, o samba que você ouve hoje, ele é muito... E não é uma reclamação, não, mas é diferente daquele samba que você ouvia, da velha guarda, Paulinho da Viola e tal, Walter Alfaiate. Aquela história que o Joia sabia mais ou menos quanto dava na mesa, e esse cara uma vez fizeram uma brincadeira com ele, porque naquela época tinha muito ticket de restaurante em papel. E o Joia não dava troco. Para papel, não vou dar dinheiro para troco de papel. Se acerta aí, eu não vou dar troco. E aí, os caras aprontaram para ele. E tinha um anúncio do ticket numa revista, o cara recortou o ticket. Eu não sei quanto serviço, juntou aquilo lá. E na hora de pagar, colocaram aquilo ali e deram para ele. Conta de conhecido, de amigo, ele nem conferiu, ele botava no bolso. Ele chegou mais tarde, ele olhou aquele ticket. Aí os caras queriam que ele reclamasse. Na sexta-feira seguinte, o Joia não falou nada. Ele falou alguma coisa aí? Então tá, a gente vai repetir. Na outra sexta-feira, os caras... Quando o cara recortou, juntou lá os tickets com aqueles papéis, ele falou, não, tem esse aqui e tem mais esse aqui para vocês. Ó. Esse ticket não vale, isso aqui não vale. Isso aqui, 2 semanas depois ele cobrou dos caras. Quando o cara deu de novo, eu disse, toma isso aí não. Esse ticket aí não vale nada. Aí cobrou dos caras. Você não ouve muito mais MPB, nem nada e tal. E o Botequim, ele está nesse bojo também, eu acho. Né? Então, assim, são poucos os que sobraram. E a pandemia foi, assim, uma paulada enorme, né? O Bar Luiz acho que fechou, se eu não me engano. O Vilarino fechou. Isso para falar de whisquerias e bares mais sofisticados. E botequins pés sujos, vários fecharam. Vários botequins incríveis de comida, de sociabilidade, de você ir lá encontrar os amigos e passar a tarde. O Joia continua, né? Pois é, que o segredo é esse, o que Borogodó é isso. Eu acho que tem a ver, por exemplo, o bode cheiroso, que eles chamam bode cheiroso, chamava Bate São Manuel, época que eu comecei a frequentar lá. Era um botequim daqueles de mesinhas de mármore, tinha uma muretazinha de cobogó, separando 2 espaços. O seu Manuel, que era o dono, ele impunha uma ordem ali. O pessoal que frequentava, eu trabalhava ali perto, quem frequentava mesmo e tal, tinha direito ao pendura.
Então eu pagava por mês em vez de pagar a conta do dia. Você tinha uma outra matemática, né? um outro crédito, serviço de crédito, né? E tal. Aqui é a mesa da diretoria, né? E os diretores, né? Aqui sentados, servindo mesa, e os cambau 4, e tinha uma caixinha de sapato, onde ficava, era o cofre, né? Ficava o dinheiro todo ali. Então o sujeito chegava, pagava, a gente dava o troco, quem tivesse disponível dava o troco, entendeu? E beleza, tarará, tem troco, toma aqui, tudo certo. E a caixinha de sapato é que é o negócio. Então, quando o cara não estava servindo mesa, ele estava fazendo a contabilidade, entendeu? Isso é importante. O Jóia, e tinha uma confraria. Eu acho que o segredo do Jóia também é esse, porque o seu Jóia, ele era muito mal-humorado e ranzinza, né? Mas era uma boa pessoa. Você não conheceu ele, não, né? Conheceu? Então, ele é... Pô, a gente fez o Rio Botequim 1, 2, 3, ele foi entrar no 4, assim, já meio adoentado, não sei o quê. Aí ele topou, mas mesmo assim reclamou muito e tal. Então é um bar que é um pé sujo, né? Todos os amigos estrangeiros eu levo lá. Que aquela mistura, né? Tem aqueles cartazes com aquelas vedetes, né? Dos anos 60 e tal, um busto do Carlos Gomes, se eu não me engano, né? Uma figa de madeira. Uma figa de madeira, exatamente. E a viúva, né? A Laíde, que faz uma feijoada como ninguém na sexta-feira, se eu não me engano, entre outros pratos maravilhosos ali. Então o pessoal vai para lá e quando você vê, passou 4, 5 horas, você está ali. Aí é voltar no tempo. Lá dentro é voltar no tempo mesmo. Né? Aquela coisa assim, bem antiga mesmo, bem... E outra coisa, né? A Laíde consegue abrir ali espaço também para filmagens de novelas, de filmes. Uma vez até eu vi uma novela, aí o casal lá, que estava numa escadaria no corredor. Eu falei, gente, eu conheço essa escada. Isso é lá no meu avô, porque não é possível. É até meio sombria, aquelas escadarias lá é uma coisa meio sombria. Quando as portas se abrem no Jóia e acende o fogão para cozinhar histórias, um gosto de paio no feijão. A mesa da diretoria se apronta pra risada de montão. Todo mundo vira caixa e garçom. Todo mundo vira caixa e garçom. Dona, eu vou pedir a colaboração da senhora em fazer assim a mãozinha. E a dona Laíde, no meio do salão, levanta a mão. Peraí, não tenha pressa, seu pedido vai sair. Peraí, vê se não me amola, seu pedido vai sair. E o mau atendimento, que deveria ser lamento, transforma cada cliente no irmão. Vira passarinho que caiu no alçapão. O bando Jóia é um tremendo alçapão. A confraria viúva do gaiato, de fato, chega junto de montão. Todo mundo empenhado na missão.
todo mundo empenhado na missão. E o mau atendimento, que deveria ser lamento, transforma cada cliente no irmão. Vira passarinho que caiu num alçapão. É que entrou aqui, não sai mais não. O bar do Joia é um tremendo alçapão. Até que é bom.